De volta com o texto do regimento interno, de volta para falarmos a respeito da direção do foro. É importante nós analisarmos aqui, ó, até porque a tendência de lotação de vocês no futuro, espero, né? A tendência de lotação é que vocês sejam lotados junto à Justiça do Trabalho de primeira instância. Então, é importante nós estudarmos a direção do foro. O capítulo 10 fala a respeito da direção do foro trabalhista na Justiça do Trabalho da 4ª Região. Então vejam o artigo 61. Ó. Nas cidades providas de mais de uma vara do trabalho, competirá ao órgão especial designar anualmente, na sessão ordinária do mês de novembro, o juiz que exercerá a direção do foro. Então, anualmente, um mandato anual e não um mandato de 2 anos, igual acontece em diversos outros órgãos do Poder Judiciário no Brasil, tá? O mandato é anual, ó. Nas cidades providas de mais de uma vara do trabalho, competirá ao órgão especial designar anualmente, na sessão ordinária do mês de novembro, o juiz que exercerá a direção do foro. Parágrafo 1º. Esgotado o período para o qual foi designado, o juiz prosseguirá no exercício da função até ser reconduzido ou substituído. Então, ou ele vai ser reconduzido, ou ele vai ser substituído. Enquanto isso não acontece, ele continua. Então, mas em regra, o período é um período, né, anual, tá? Afinal de contas, anualmente eu vou ter indicação aí por parte do órgão especial. Em termos práticos, né, a gente não tem de fato um mandato, tá? O importante é perceber que anualmente o órgão especial tem essa competência de fazer indicação. Se porventura ele não fizer, permanece aquele que está, tá? Parágrafo 2º, marquem o parágrafo 2º, o foro de Porto Alegre contará também com a função de vice-diretor, observadas as disposições desse artigo. Então, lá em Porto Alegre, tendo em vista a demanda de serviços, né, no âmbito aí de Porto Alegre, tá? Eu tenho aí essa questão do vice-diretor, contará também com a função de vice-diretor, observadas as disposições desse artigo, ou seja, também anualmente, né? Bem, artigo 62. Em seus impedimentos ou afastamentos, o juiz diretor do foro será substituído pelo juiz titular ou juiz substituto na titularidade de vara, mais antigo, tá? Então, ó, o juiz do trabalho, né, ele vai ser substituído pelo juiz titular ou juiz substituto mais antigo. Então, o critério de substituição do diretor do foro é quem é o juiz mais antigo naquele foro trabalhista, seja o titular de vara da Justiça do Trabalho, seja o substituto, tá? Parágrafo único. No foro de Porto Alegre, o diretor será substituído pelo vice-diretor e no impedimento deste na forma do caput desse artigo. Sobre as competências, as duas mais importantes eu já comentei com vocês, né? Quando eu falo a respeito do artigo 63, compete ao diretor do foro, inciso 1º, podem marcar o inciso 1º, supervisionar o serviço de distribuição de feitos, a central de mandados, a contadoria judiciária e os demais setores integrantes do serviço do foro. Além disso, apreciar os pedidos de distribuição de ações por dependência, tá? Então ele vai analisar, apreciar se vai ocorrer ou não a distribuição por dependência. Aí é uma questão mais específica para os bacharéis em direito, naturalmente, né? Inciso 3º, marquem, é a grande questão da competência dele, aplicar na forma da lei e deste regimento as penalidades cabíveis aos servidores pertencentes aos serviços e setores aludidos no inciso 1º supra. Inciso 4º, ó, elaborar a escala de juízes para atuação em regime de plantão nos feriados forenses. Eu tenho que ter uma escala de plantão dentre os juízes do trabalho ali, ó, para definir quem que vai estar de plantão nos feriados forenses, tá? Então são as competências do diretor do foro, atenção sobretudo para o inciso 1º, para o inciso 3º e em menor grau de relevância aí, o inciso 4º, tá? A escala de plantão. 64. O juiz diretor do foro desempenhará suas funções sem prejuízo de suas atribuições jurisdicionais. Cuidado com isso. Ele é diretor do foro, mas não só diretor do foro. Ele continua sendo juiz do trabalho. Ele continua no exercício das suas funções jurisdicionais, tá? Então, atenção ao caput do artigo 64. Parágrafo único. Sendo necessário e possível, o corregedor designará juiz substituto para atuar como auxiliar na unidade judiciária presidida pelo diretor do foro, tá? Então, sendo necessário, vai um juiz substituto para auxiliá-lo, né? De modo aí, ó, a, né,
a facilitar um pouco, tendo em vista a carga de trabalho que naturalmente o juiz diretor do foro assume, tá? Então, por isso o parágrafo único, mas a informação mais importante é a do caput do artigo 64, ok? Então, ó, analisado o diretor do foro, aí você deve estar se perguntando, professor, e o restante do regimento interno, tá? E sobre essa parte referente à ordem dos serviços no tribunal, ó, grande parte das questões se referem à distribuição. Então, eu separei aqui, ó, cuidado com o 74 e com o 75. Eles falam a respeito de distribuição. E especificamente o 74, ó, os processos serão distribuídos diária e imediatamente ao seu recebimento, observada a ordem de entrada na classe respectiva. Então não é uma distribuição semanal, muito menos quinzenal ou mensal. É uma distribuição diária, tá, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 74 e 75 são importantes aí em termos de distribuição, tá? 81, remessa para o MPT, questão clássica também para os bacharéis em direito, tá? Não deixem de estudar o artigo 81, quando que eu tenho a remessa obrigatória ao Ministério Público do Trabalho. Ó, com a própria Constituição dá para responder, afinal de contas, qual é o conceito de Ministério Público e a principal competência, as principais funções, melhor dizendo, do MP? Defender os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. Então, onde tiver a presença de interesse social e interesse individual indisponível, tem que ter remessa obrigatória para o Ministério Público, tá? Mas em resumo, né? Artigo 81, uma questão importante, relevante aí, né? Principalmente para os bacharéis em direito. Também para os bacharéis em direito, se bem que isso já aconteceu também em provas de técnico, tá? Artigo 85. Quando eu tenho ou não revisor? Então vejam, ó, haverá revisor nos processos de competência originária do tribunal e da seção especializada em execução, ou quando a lei assim dispuser. Então, nos termos do regimento, sem observar a legislação no âmbito do processo do trabalho, tá? Nos termos do regimento, eu tenho um revisor, né? Nos processos de competência originária do tribunal e da seção especializada em execução, tá? Cuidado com 85. 86, inciso 10. 86, competência do relator. E o que a gente tem no 86, inciso 10? Compete ao relator devolver com visto à secretaria os processos que lhe forem distribuídos no prazo de 60 dias corridos. 60 dias corridos, contados do primeiro dia útil do mês subsequente ao seu recebimento. Então não é 60 dias corridos do recebimento, não. É 60 dias corridos do primeiro dia útil do mês subsequente ao seu recebimento, tá? Ressalvada a hipótese do artigo 156 caput do regimento, tá? Então, ó, cuidado com 86, inciso 10, uma regra peculiar no tocante ao prazo do relator. Pessoal que é bacharel em direito, ó, toma cuidado. E cuidado, naturalmente, com 87, que é a questão do revisor, do prazo do revisor. Ó. Artigo 87. Devolvido o processo pelo relator, com seu visto, deverá a secretaria incluí-lo em pauta para julgamento, observada a ordem de entrada e as preferências legalmente previstas. Parágrafo único. Aqui está a questão mais importante, ó. Incluídos em pauta os processos de que trata o artigo 85, serão os autos conclusos ao revisor, que os devolverá com seu visto pelo menos 24 horas antes do julgamento. Pelo menos 24 horas antes do julgamento. Não é que o prazo dele é de 24 horas, tá? Então, atenção. Ressalvados os casos excepcionais e resguardadas as exigências legais, tá? Pessoal que é bacharel em direito, ó. Cuidado com 85, 86, inciso 10, tá? E 87, né? Naturalmente, como o inciso 10 fala a respeito do artigo 156, lá no 156, a gente tem um prazo diferenciado, ó. O relator terá o prazo de 10 dias para devolver com seu visto os processos à secretaria da SDC, da Seção de Dissídios Coletivos, cabendo ao revisor o prazo de 5 dias para a respectiva revisão, tá? Então, no âmbito da SDC, relator tem prazo de 10 dias, revisor tem prazo de 5 dias, tá? 93 e 94, o que a gente tem lá no 93, ó? Quando eu falo do 93, eu estou falando que nas sessões dos órgãos judicantes do tribunal, os trabalhos obedecerão ao seguinte órgão. Ah, isso costuma cair, professor? Sim.
Eu tenho a ordem dos trabalhos ali, ó. Como que vai ser a ordem? Verificação do número de magistrados presentes, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, julgamento dos processos e indicações de propostas, tá? Indicações e propostas, ok? E, naturalmente, como a gente tem essa questão da ordem dos trabalhos, da ordem na sessão de julgamento, o 94... Quem tem preferência para julgamento, ó, artigo 94, terão preferência para julgamento, inciso 1º, os processos em que haja inscrição de advogado para sustentação oral. Inciso 2º, os processos cujos relatores ou revisores tenham de retirar-se ou que estejam convocados exclusivamente para esses julgamentos. Tá? Inciso 3º, o processo em que a parte ou seu advogado, estando presente à sessão, manifeste interesse, né, de preferência. Inciso 4º, os processos em cujos autos o Ministério Público do Trabalho oficiou e aqueles que contenham matéria de interesse do órgão, conforme indicação prévia do procurador do trabalho designado para a sessão. Tá? Então, cuidado com a ordem, artigo 93, cuidado com a preferência para julgamento do artigo 94. Tá? Bem, e depois disso, ó, cuidado com o artigo 183, que é a parte referente aos recursos, mas principalmente, gente, com o prazo de cada recurso previsto aqui no regimento interno. Ó. Quando eu falo dos recursos, eu estou falando do artigo 183 e eu tenho a seguinte informação. Ó. As decisões dos órgãos judicantes do tribunal e os despachos dos seus juízes admitem os seguintes recursos. Recursos contra as decisões do tribunal, tá? Então, ó, as decisões dos órgãos judicantes do tribunal e os despachos de seus juízes admitem os seguintes recursos. Inciso 1º, embargos de declaração. Inciso 2º, o recurso de revista. 3º, recurso ordinário. 4º, agravo de instrumento. 5º, agravo regimental. Aí qual que é a questão? Ó? Embargos de declaração. Acórdão de uma turma. Embargos de declaração. Prazo para interposição. 5 dias. Tá? Em todos os demais recursos, o de revista, o ordinário, agravo de instrumento, agravo regimental, 8 dias. Tá? Então, 5 dias para os embargos de declaração, 8 dias para os demais recursos, tá? Lembrando que eu estou falando de recursos contra as decisões dos órgãos judicantes do tribunal e contra os despachos dos seus respectivos membros, dos desembargadores. No caso dos despachos, eu estou falando dos agravos, né? Agravo de instrumento e agravo regimental, tá? Então, cuidado com o 183 e cuidado com os prazos. Eu coloquei aqui, ó, 8 dias de uma maneira geral, com exceção do embargos de declaração, 5 dias, tá? Ah, e além disso, né, para a gente caminhar aqui para o final, efetivamente, do nosso curso, tá? Comissões. Eu tenho cobrança sobre comissões permanentes e comissões temporárias, não é muito comum, tá? Mas cuidado é com a composição das comissões. Primeiro, saber quais são as comissões, artigo 211, e depois a composição das comissões no artigo 213, tá? O artigo 211, né, que fala aí, ó, quais são as comissões permanentes existentes no TRT. Eu tenho que lembrar que todo tribunal tem comissão permanente e comissão temporária. E quais são as comissões permanentes? Ó, comissão de regimento interno, comissão de orçamento, finanças e planejamento estratégico, comissão de jurisprudência, comissão de informática, comissão de comunicação social e relações institucionais. Lembrando que a eleição dos membros das comissões permanentes, competência do Tribunal Pleno. Comissões temporárias, competência do órgão especial, a gente já estudou isso, tá? Estudem a título de precaução a composição de cada uma delas, mas aí já é uma questão mais rara realmente, tá? Quando a gente fala de questão aí referente às comissões, muitas vezes o examinador quer saber quais são, mas eu coloquei aqui o 213 por precaução, tá? E com relação aos serviços administrativos, né? A gente costuma ter questões também sobre os serviços administrativos. O título 5 fala a respeito dos serviços administrativos do tribunal. Cuidado com o artigo 230, se bem que a gente já estudou ele, tá? O 232 e o 233. Vejam o 230. Os horários de expediente e de atendimento ao público no tribunal, bem como nas demais unidades administrativas e nas unidades judiciárias de primeira instância, serão estabelecidos por resolução administrativa, aprovada pelo órgão especial, mediante iniciativa do presidente. A gente já tinha visto isso, uma aprovação do órgão especial mediante proposta do presidente, tá? Aí vem
232. Artigo 232. A seção de servidores do quadro de pessoal da Justiça do Trabalho na 4ª Região para outro órgão ou entidades dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios só poderá ser autorizada a juízo do órgão especial para o exercício em cargo em comissão ou função comissionada, bem como nos casos previstos em leis específicas, observadas as regras do artigo 93 da Lei 8.112/90, e no que se refere ao servidor em estágio probatório, a regra do parágrafo 3º, artigo 20 dessa mesma lei. Como tem correlação com a Lei 8.112, cuidado com o 232, tá? Lembrando que, em regra, tirando os casos previstos no Estatuto, na Lei 8.112, eu dependo aí de uma decisão do órgão especial, tá? E o 233? O que a gente tem que observar no 233? Ó? Não poderá ser nomeado para carga em comissão ou designado para função comissionada, cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e magistrados, salva-se de ocupante de cargo de provimento de carreira do quadro de das carreiras do quadro de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir junto ao magistrado determinante da incompatibilidade, tá? A regra, gente, tá? Referente aqui, ó, ao nepotismo, tá? Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, inclusive, até 3º grau, proibição de 2 parentes ocuparem, né, cargos ali em comissão até 3º grau, tá? A não ser que seja aí, ó, concursado, efetivo do tribunal, do quadro, né, de pessoal do Poder Judiciário, tá? Bem, cuidado com o 233, é uma questão aí que pode estar presente no concurso de vocês, tá? Com isso, a gente finaliza o regimento interno, tá? Gostaria de ter analisado o regimento por completo com todos vocês, mas o prazo que nós tivemos aí, ó, do término do concurso do TRT da 3ª Região, tá? E também para o concurso do TRT da 4ª Região, acabou complicando muito a minha agenda, tá? Eu tive aí um atraso, não só na pauta de gravações, mas em outros compromissos, muitos compromissos profissionais, e principalmente com a instituição e a organização do canal da Editora Atualizar no YouTube. Outros professores já estão gravando conteúdos. Todos os conteúdos serão distribuídos gratuitamente pela editora e com a mesma qualidade de sempre, tá? Tenho participado aí de diversas reuniões junto ao Google, junto, né, aos parceiros aí que estão nessa empreitada, tá? E muitas novidades virão. Vocês terão aí ensino de qualidade e totalmente grátis através do YouTube, tá? Obrigado. Até o nosso próximo curso, um próximo concurso e provavelmente, tá, falando de regimento interno, né, no tocante aí aos regimentos internos do TRT da 12ª Região, Santa Catarina, e regimentos internos também, né, desculpe, o regimento interno também do TRT do Paraná, o TRT da 9ª Região, ok? Obrigado, até o nosso próximo curso, então, tratando aí de outros regimentos internos, direito constitucional, outras matérias. Inscrevam-se no canal da Editora Atualizar e fiquem de olho em todas as minhas postagens, e não só minhas postagens, tá? Em breve, outras postagens, outros professores fazendo parte do projeto. Obrigado e até lá.